Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos corrigir a atividade de redação, certo? Então peguem aí pra gente tirar agora as dúvidas. A primeira questão diz o seguinte: escreva da forma mais simples possível as expressões algébricas que indicam a medida do perímetro de cada região. Então, perímetro a gente sabe é a soma de todos os lados, né? Então, a gente vai somar x mais 2 mais x mais 1, certo? Juntando os termos semelhantes, x mais x mais x, 3x. E 2 mais 1 mais 3. Então, a resposta, 3x mais 3. Aí, é simplificando, certo? Essa resposta também é válida. Na letra B, mesma coisa. A gente ia somar y mais x mais 3 mais x mais 3. Juntando y mais y, ficaria 2y, x mais x, 2x, 3 mais 3, 6. Então, a resposta, 2x mais 6 mais 2y, certo? E, na letra C, somar a mais 1, a menos 1, 2a mais 1, a mais 1, 3a mais 1, mais 2a, certo? Então, assim, a gente juntando aí 2a mais 3a, 5a. Com mais 2a novamente, 7a. Com mais a, 8. Com mais a, 9. E com outro a, 10. Então, 10a. E os termos agora independentes, 1, mais 1, mais 1, mais 1. Na segunda questão, pede para determinar o valor numérico de cada expressão, certo? Então, quando a gente pede para determinar o valor numérico, é para vocês colocarem no lugar de x, ou no lugar da variável que seja, o valor numérico que é dado. Nesse caso, ela está dando aí a expressão e o valor numérico é menos 1. Então, onde tem x, vocês vão colocar menos 1, certo? Vai ficar menos 1 ao cubo, mais 2 vezes 1 ao quadrado, mais menos 1, certo? Mais 1 novamente, completando aí. Então, menos 1 ao cubo vai ficar menos 1 mesmo, e menos 1 ao quadrado dá 1, certo? Aí vai ficar essa expressão aí que vocês têm primeiro, menos 1 mais 2 vezes 1, mais menos 1 mais 1. Então, vamos fazer primeiro a multiplicação e o jogo de sinal. Fazendo a multiplicação, 2 vezes 1 dá 2. E o jogo de sinal aí entre parênteses, mais e menos, dá menos, certo? Aí a gente vai ficar com menos 1 mais 2, menos 1 mais 1. Esse menos 1 e mais 1 a gente pode cortar e levar ele a zero, né? Porque é o mesmo número somando e subtraindo. Aí vai ficar só menos 1 mais 2. Conserva o sinal do maior, subtrai. Então, o sinal do maior é mais, então vai ficar positivo. E 2 menos 1, 1. Então, determinamos aí o valor numérico da letra A. Aí, vamos à letra B. Aí, vamos, no lugar de x, vamos colocar menos 1. E no lugar de y, 1. Então, vai ficar menos 1 ao cubo, mais 3 vezes menos 1 ao quadrado vezes 1, mais 3 vezes 1, 3 vezes menos 1 vezes 1 ao quadrado, mais 1 ao cubo. Então, resolvendo, menos 1 ao cubo, ficamos com menos 1. 3 vezes 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado dá 1, vezes 1, mais 3 vezes menos 1 e 1 ao quadrado, 1. Mais 1 ao cubo, menos 1 ao cubo, que dá 1. Certo? Aí, resolvendo, vamos resolver primeiro a multiplicação, né? As multiplicações que temos aí de 3 vezes 1 e 3 vezes menos 1. 3 vezes 1 dá 3 positivo. 3 vezes menos 1, 3 negativo. Aí, veja que ficou menos 1 mais 3 e menos 3 mais 1. Temos menos 1 e mais 1, que vai a zero, porque é o mesmo número, trocando apenas o sinal. E mais 3 menos 3 é a mesma coisa. Então, se todo mundo foi a zero, a resposta é 0. A letra C, no lugar de A, colocar 3. Então, vai ficar 1 sobre 3 mais 3.
Na letra D, resolvendo. No lugar de A, vamos colocar 1,5. No lugar de B, 0,5. Aí vai ficar A vezes B vai ficar 1,5 vezes 0,5. Menos A sobre B, 1,5 sobre 0,5. Então, multiplicando 1,5 vezes 0,5, nós vamos obter 0,75. Menos, dividindo 1,5 dividido por 0,5 dá 3. Então, vai ficar 0,75 menos 3. Que isso é igual ao quê? Conserva o sinal do maior, subtrai. O maior aí é 3, então conserva o sinal de negativo. Subtraindo, dá 2,25. Aí, vamos para a letra E. X sobre x mais y. Aí, nós temos agora frações, certo? No lugar de x, vamos colocar 1/2. No lugar de y, vamos colocar 1/3. Vai ficar 1/2 sobre 3/6 mais 2/6. Por quê? Porque no caso aí a gente já fez o MMC, né? Vocês vão colocar 1/2 mais 1/3. Vai fazendo o MMC, o MMC é 6. Aí multiplica divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Obtemos essas duas frações. Como elas estão as duas com o mesmo denominador, a gente pode somar. Vai ficar 1/2 sobre 5/6. Em divisão de fração, conserva a primeira fração, que é 1/2, e multiplica pelo inverso da segunda. Como a segunda é 5/6, vai ficar 6/5. Multiplicando, 6 vezes 1, 6. 2 vezes 5, 10. E podemos simplificar, que vai ficar 3/5. Na próxima aí, vocês vão colocar no lugar de y, 9. Então, vai ficar 9 mais 1 sobre 9 menos raiz de 9. Certo? Então, vai ficar o seguinte. Vai ficar fazendo o MMC, né? Vocês vão encontrar... Pode primeiro resolver a raiz de 9, que é 3. Depois faz o MMC, que é 9. Aí, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aí, fica 81 mais 1 menos 27 sobre 9. Somando, 81 mais 1, 82. 82 menos 27, 55 sobre 9. Então, temos aí a fração correspondente. A letra G. No lugar de x, vamos botar 1/3. No lugar de y, vamos colocar menos 1. Certo? Então, 1/3 ao quadrado vai dar 1 sobre 9. E menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo. Fazendo a MMC, que é 9, nós vamos encontrar essa resposta aí, a mesma coisa embaixo, certo? Só vai mudar o sinal, que o de cima está subtraindo e o de baixo está somando. Aí, resolvendo de cima, vai ficar menos 8 sobre 9, e resolvendo de baixo vai ficar 10 sobre 9. Então, duas frações, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar menos 8 sobre 9 vezes o inverso da segunda vai ser 9 sobre 10. Resolvendo, menos 8 vezes 9 e 9 vezes 10. Vamos obter o resultado, aí no caso eu simplifiquei. Simplificando, vai ficar menos 4 sobre 5, certo? Mesma coisa lá na letra H, substitui no lugar de 1/2. No lugar de x, vamos botar 1/2. No lugar de y, vamos colocar 2, ok? Então, vai ficar 2 vezes 1/2 vezes 2, menos 3 vezes 1/2 sobre 1/2 mais 2, certo? Aí, embaixo e em cima, vamos fazer um MMC, né, de 2. Resolvendo, a fração de cima vai ficar 1/2 e a fração de baixo vai ficar 5 sobre meio. Como é uma divisão de fração, conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Então, fica 1/2 vezes 2 sobre 5, que vai ser 1 vezes 2, 1. 2 vezes 5, ou 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. Simplificando, 1 sobre 5. Na letra I, vamos colocar no lugar de x, 2. Vai ficar 2 é igual 2 mais 1 sobre 2, mais 2 ao quadrado sobre 2 menos 2. Então, 2 sobre 1 sobre 2, mais 4, né? Porque quando a gente resolver x ao quadrado, vai ficar 4. Fazendo o MMC de todo mundo dá 2. Multiplica divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima.
certo? Aí nós vamos obter essas frações que estão aí no numerador. 4 sobre 2 mais 1 meio mais 8 sobre 2. Aí embaixo vamos ter 2 menos 1. Resolvendo, em cima nós vamos ter a fração de 4 mais 1, 5. Com mais 8, 13, não é isso? 13 sobre 2. E embaixo vai ficar 1, porque 2 menos 1, 1. Então, vai ficar a mesma resposta só de cima, que é 13 sobre 2. E na letra J, vamos substituir no lugar de A, colocar 2 no lugar de B, menos 3. Então, vai ficar 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 vezes menos 3, mais menos 3 ao quadrado sobre 2 mais menos 3. Resolvendo, 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4. Vezes menos 3, menos 12. E menos 3 ao quadrado, 9. Resolvemos em cima. Embaixo, 2 menos 3. Resolvendo, vai ficar 1 sobre menos 1. Que isso é igual a menos 1. Aí vamos à terceira questão, que pedia para vocês analisarem aí essas expressões e responderem as perguntas. Na letra A, pergunta qual dessas expressões algébricas pode ser chamada de polinômio. Então, todas elas são, né? Independente de quantos termos elas têm, mas todas elas têm as características de polinômio. Então, são todas. Na letra B, quais podem ser chamadas de monômio? É aquelas que têm um termo só, que é 3x cubo y, 2y sobre 7 e 2abc. São os monômios. Aí, na letra C, pergunta quais podem ser chamados de binômios? São que tem dois termos, 4x mais 6, 2x mais y, 4a mais 2b e x sobre 5 mais 1. E na letra D, quais podem ser chamados de trinômios? São os que têm três termos, que é x quadrado menos 6x mais 1 e 4x quadrado menos 3b menos 1. Na letra E, pergunta qual é o monômio que só tem uma variável. Então, é um polinômio que tem um termo só e só tem uma variável também. Vai ser 2y sobre 7. E na letra F, quais são os binômios com duas variáveis? Então, tem dois termos e duas variáveis. 2x mais y e 4a mais 2b. Represente genericamente três números inteiros pares consecutivos, usando uma letra que represente também um número inteiro. E em seguida, teste sua descoberta. Então, ele quer três números que sejam pares e que sejam consecutivos. Então, qualquer número par é aquele número que é múltiplo de 2, né? Então, para ser consecutivo, é só a gente pegar 2n, que é múltiplo de 2, e o que vem antes de 2n, 2n menos 2, para ser par. E o que vem depois de 2n, 2n mais 2. Por que mais 2? Porque a gente quer números pares. Se a gente somasse mais 1 aí, não seria par. E se a gente somasse mais 3, além de não ser par, não seria consecutivo, né? Então, testando a descoberta, a gente pode chamar n de um determinado número e testar, certo? Botar aí no lugar de n, por exemplo, 1. E resolver e achar um número consecutivo. Botar 0 e resolver, certo? Vocês podem testar dessa forma. Na letra B, descubra quais são os três números pares consecutivos cuja soma dá 240. Então, como a gente já sabe que três pares consecutivos é quem? 2n menos 2, 2n, 2n mais 2, né? Então, é só pegar esses três números, somar e igualar 240 e achar o valor de n, certo? Então, a gente vai ter que n vai ser igual a 40. Então, para a gente achar os três números consecutivos, é só fazer as multiplicações, certo? E aí, a gente vai encontrar que os três números pares consecutivos são 78, 80 e 82. E vocês podem verificar aí, somando, que o resultado vai dar 240. Dada a expressão algébrica x sobre 2 mais x mais 2 sobre 4, determine o valor de x para o qual essa expressão tem um valor numérico igual a 1. Então, você vai pegar essa expressão e igualar a 1, certo? Então, é só depois resolver, ok? Vocês podem tanto fazer MMC, certo? Mais fácil aí é vocês fazerem MMC, porque aí os denominadores são diferentes. Resolvendo, vocês vão encontrar que o valor de x é igual a 2 terços, certo? Mas é só igualar a expressão algébrica ao número 1.
A mesma coisa aí na sexta questão. Ele diz que para determinar o valor de x da expressão algébrica, ele diz que é igual a 7. Então, qual é o valor de x? Então, você vai pegar essa expressão algébrica e vai igualar a 7. X mais 2 menos 2 mais 3 é igual a 7. Resolvendo, isolando o valor de x, vamos encontrar que x é igual a 2. Aí temos um desafio, que foi o que eu pedi para vocês fazerem. Aí, o desenho abaixo mostrava a rua Alfa, sem saída de um condomínio de casas. E para calçá-la por meios próprios, o proprietário optar em dividir os custos da seguinte maneira. O custo do calçamento do primeiro lote será dividido igualmente entre eles. O custo do segundo lote deve ser dividido entre os proprietários 2, 3 e 4. E assim por diante. Aí ele quer que você admita o custo de pavimentação de cada trecho. E se os lotes 3 e 4 pertencem a Júlia, qual a porcentagem do custo total que ela deve pagar? Então, o que é que vocês têm que chamar primeiro? Vocês vão chamar o custo de cada lote de x, certo? Então, o custo de 4 lotes vai ser 4 vezes x. E o dono do primeiro lote, ele vai pagar x dividido por 4, né? Porque ele disse que vai dividir o primeiro lote igualmente entre eles. O dono do segundo lote vai pagar o quê? X sobre 4 mais x sobre 3. Resolvendo aí, nós vamos ter que o dono do segundo lote vai pagar 7x sobre 12. O dono do terceiro e do quarto lote, que no caso é Júlia, que a gente quer saber, vai pagar o valor do primeiro lote, que é 4x, menos x à quarta, que é a divisão do primeiro lote, mais x, 7x sobre 12, que é a divisão do segundo lote. Resolvendo, nós vamos ver que ela vai ter que pagar 19x sobre 6, certo? E a gente colocando isso em porcentagem, com os cálculos que vocês estão vendo aí, a gente vai ver que ela vai pagar 79%. Ou seja, admite-se que o gasto para calçar a parte correspondente de cada lote vai ser 120. Então, sendo assim, admitindo que vai ser 120 cada um dos lotes, o proprietário do lote 1 vai pagar 120 dividido por 4, que é 30. O proprietário do lote 2 vai pagar 30 mais 120 dividido por 3, que vai dar 70. E o custo total do calçamento é 480. Então, Júlia, que é quem a gente quer saber, que é a proprietária do lote 3 e 4, vai pagar 480 menos 100, que vai ser igual a 380, que é justamente a porcentagem que a gente já tinha achado, que é de 79%. Aqui, eu pedi para vocês acharem o valor das variáveis para poder colocar certinho o nome do povo, né? Que há cerca de 1000 anos a roda foi inventada pelo povo da Mesopotâmia, onde atualmente é o Iraque, certo? Aí quer saber que povo é esse? Vocês fazendo aí extremos e meios, vocês vão achar que T é 4. A mesma coisa com W, dá para resolver fazendo extremos e meios e achamos que W é 2. Na letra D, multiplicando 2 vezes 3 dá 6. O 6 passando para o outro lado, subtraindo, nós vamos ver que D é igual a 4. O F, que está dividindo, passa multiplicando. E o F vai dar 6. O K, vocês podem resolver fazendo um MMC aí. O resultado dá 8. O P, só passar o 20 para o outro lado, subtraindo, depois o 2 dividindo. E nós vamos achar que o P é 12. No Y, a mesma coisa, o 0 passa subtraindo e o 3,5 passa dividindo. E nós vamos encontrar que o Y vai dar igual a 10. O X, vamos passar primeiro o 1 que está subtraindo, vai passar somando. E o 0,4 que está multiplicando, passa dividindo. O x vai dar igual a 6. O b, vocês vão resolver primeiro aí o parêntese, 40 menos 2, que vai dar 38. E passa 38 para o outro lado, subtraindo, porque ele está positivo. Nós vamos encontrar que o b vai dar 12. E na letra C, vocês podem resolver tanto por meio extremo quanto por meio MC. E o S vai dar 14. Então, achamos os resultados todos aí. Então, a letra A, vamos ver qual é o nome do povo, né? A letra A, a gente já tinha aí que é 2, I é 6, N é 10, S 14, B é 4, L é 8 e O 12. Então, vamos completar lá. O resultado que a gente vai colocar primeiro é o resultado de T. T deu quanto? T deu 4, não foi? E qual é a letra que corresponde a 4? B. Então, completa aí. A segunda letra é W. W deu 2. E qual é a letra que corresponde a 2? A. A terceira letra, D, que deu 4. Qual é a letra que corresponde a 4? B.
E aí vamos continuando. Letra F. Letra F deu 6. A letra que corresponde a 6 é I. Letra K deu 8. A letra que corresponde a 8 é L. Letra P deu 12. A letra que corresponde é O. Y deu 10. A letra que corresponde é N. Aí vamos ao X. O X deu 6. A letra que corresponde a 6 é I. A letra B deu 12. A letra que corresponde a B é O também. E a letra S, que deu 14. A letra S corresponde a S mesmo. Então, completamos aí. O povo que a gente estava procurando são os babilônios. Agora vamos aqui à nona questão. Diz assim: em um campeonato de futebol, cada clube vai jogar 2 vezes com o outro, em turno e retorno. O número total de partidas é P. É dado em função do número de clubes. Aí na letra A pede para fazer o seguinte: complete a tabela e encontre a fórmula de relação do número de partidas e o número de clubes. Então, antes de completar a tabela, é interessante que vocês primeiro achem a fórmula. Para completar a tabela fica mais fácil. Ele está dizendo que o total de partidas vai ser dado em função do número de clubes, né? Então, vai ser P igual a alguma coisa em função de N. E ele diz que cada clube vai jogar 2 vezes com o outro, em turno e retorno. Então, P vai ser igual a N vezes N menos 1. Certo? Completando lá a tabela, se N for 5, é só se a gente substituir. Vai ficar quanto? 5 vezes 5 menos 1. Que vai dar quanto? 5 menos 1, 4. 4 vezes 5, 20. Então, completamos aí a tabela. 20 é igual a 5 vezes 5 menos 1. Aí ele pergunta: se o campeonato houver 20 clubes inscritos, então qual será o número total de partidas? Então é só a gente pegar essa fórmula que a gente já achou na letra A, no lugar de N botar 20. Vai ficar 20 vezes 20 menos 1. 20 menos 1 é igual a 19. 20 vezes 19, 380. Então vai ser 380 partidas. E na letra C, se o número de jogos for 90, então quantos clubes vão disputar o campeonato? Então, nesse caso, a gente vai botar 90 no lugar de P. Vai ficar 90 é igual a N vezes N menos 1. Certo? Então, a gente resolvendo aí, a gente vai encontrar que N é igual a 10. Então, vão ser 10 clubes que vão disputar esse campeonato. A soma de 3 números ímpares consecutivos é igual a 81. Então, a gente viu lá os 3 pares consecutivos na estante, né? Agora, vamos ver os 3 ímpares consecutivos. Então, a gente pode chamar de 2x menos 1, 2x mais 1 e 2x mais 3. Todos os resultados vão ser ímpares e estão na sequência. E ele diz que essa sequência é igual a 81. Então, vamos juntar os termos semelhantes e resolver. 2x mais 2x mais 2x, 6x. Certo? Menos 1 mais 1 vai a 0. Então, sobra só o 3 que vai passar para o outro lado, subtraindo 81 menos 3, 78. Então, a gente acha que x vai ser igual a 78 dividido por 6, que é igual a 13. Então, quem são esses 3 números consecutivos? O primeiro vai ser 2 vezes 3 menos 1, que é igual a 25. O segundo, 2 vezes 3 mais 1, que é igual a 27. E o terceiro, 2 vezes 13 mais 3, que é igual a 29. Tá aí os 3 números consecutivos ímpares e que a soma dá igual a 81. No 11, ele pede para vocês considerarem o valor dessas raízes aí como 2,24, 2,64 e resolver. Então, é só conta básica, né? Vocês vão colocar, substituir e colocar. Então, temos aí que a letra A vai dar aproximadamente, porque aproximado, porque as raízes estão dadas aproximadamente, então o resultado lá também vai ser aproximado, 2,24, na letra B, 3,82, na letra C, 2,14 e na letra D, menos 7,35. Questão 12, determinar a solução de cada equação. Então, temos aí uma igualdade. Nesse caso, vocês podem resolver usando o BMC, certo? Resolvendo, vocês vão encontrar que x é igual a menos 4 sobre 5. Na letra B, a mesma coisa. Encontramos que x é igual a menos 7. E é isso, gente. Estudem direitinho para avaliação.
e até a próxima.